Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Júnior Nogueira, sou hipnólogo clínico e facilitador comportamental e hoje nós vamos falar sobre como a hipnose e as emoções se correlacionam e como a hipnose pode ajudar no gerenciamento das emoções. Então, bora lá? Antes de começar o vídeo, eu gostaria de dizer que o meu modelo terapêutico é um modelo que envolve várias técnicas e várias estruturas terapêuticas. Por quê? Porque eu viso ajudar o ser humano como um ser integrativo. O que seria um ser integrativo? Como um todo, todos os aspectos que circundam, que se correlacionam com esse ser. Então, aspectos psíquicos, mentais, aspectos físicos, aspectos energéticos, sociais, comportamentais e etc. Visando o quê? Visando uma melhor saúde, tanto física quanto mental, visando ajudar o indivíduo a buscar aquilo que ele deseja, que muitas vezes é a felicidade ou é uma relação melhor com a vida, uma relação melhor consigo mesmo, uma relação melhor com as outras pessoas, enfim, algo que faça com que o indivíduo sinta mais prazer, faça com que ele viva ao invés de apenas sobreviver, apenas passar pela vida. Faça com que ele viva e deixe aqui a sua marca positiva. Ele se elimine, ele se livre de situações que muitas vezes amarram, prendem, que muitas vezes fazem com que o indivíduo se deprima, entre em depressão, fique ansioso e gere ali as emoções negativas que interferem na vida dele. E emoções tem tudo a ver com o que nós vamos falar hoje. Dito isso, então bora lá. O que são, primeiro, emoções, para que a gente entenda? Muito se fala sobre controle emocional, né? Gerenciamento emocional. O termo que eu gosto de usar é o gerenciamento emocional. Não, por quê? Porque não se dá para ter controle sobre as suas emoções. E eu vou explicar já por quê. Mas o que são emoções? As emoções são as estruturas energéticas, vamos dizer assim, internas, que dão origem àquilo que nós chamamos de sentido. O sentir o mundo, é como a gente dá significado para as coisas com as quais a gente se correlaciona. Como isso? Então, quando eu me relaciono com uma pessoa, uma determinada pessoa lá, aquela pessoa gera em mim, ou me faz gerar uma emoção, vamos dizer, de alegria. Quando eu vejo aquela pessoa, então eu fico alegre. Então aquela pessoa desperta em mim me faz gerar uma emoção de alegria. Em contrapartida, outra pessoa com a qual eu me deparo me faz gerar uma emoção de tristeza. Aquela pessoa pode ter causado tristeza, me lembra alguma coisa, então uma sensação de tristeza. Uma determinada comida, por exemplo, pode me gerar uma emoção de nojo. Então o significado que eu atribuo àquela comida é o significado de nojo, um significado interno. Enquanto que outras pessoas se relacionam com aquela comida e não sentem essa emoção de nojo. Muitas vezes eu recebo uma notícia que para as pessoas é normal, mas me gera uma emoção de surpresa. E existem várias emoções. Nós temos as emoções primárias e as emoções secundárias. Hoje eu vou ficar só nas primárias, que são as mais simples, as que a gente consegue manifestar através das nossas expressões. Então, através daquilo que eu expresso no meu corpo, eu consigo estabelecer uma interpretação. Então, se eu vejo uma pessoa assim, eu logo, esquisito assim, mas logo eu vejo que aquela pessoa deve estar alegre. Você não vê ninguém andando na rua assim e diz, nossa, que triste, ou a pessoa, nossa, eu tô triste. O corpo dela não está expressando aquilo que ela sente. E por que isso acontece? Porque o nosso corpo, a nossa mente, o nosso cérebro estão completamente conectados. Um depende do outro para funcionar, um atua sobre o outro, estão extremamente conectados. Então as nossas emoções, o nosso sentir faz parte da nossa daquilo que a gente absorve do meio externo, mas a gente expressa também do nosso corpo aquilo que a gente cultiva no meio interno. Mas em termos bem simples, emoções são as nossas formas de significar a vida, as nossas experiências. É como a gente dá significado, dá sentido para as nossas experiências de maneira interna. E qual que é a principal área do nosso cérebro relacionado com as emoções?
todo o nosso aparato cerebral se correlaciona, como eu falei, nosso corpo, o nosso córtex pré-frontal, o nosso tronco cerebral e o nosso sistema límbico, né? Mas aquela que é considerada a sede das nossas emoções é o nosso sistema límbico, mais especificamente a nossa amígdala cerebral. E essa amígdala, ela é ativada sempre que acontecem situações em que nos causam uma emoção. Quanto mais forte aquela emoção, quanto mais forte aquele significado, aquela situação me causa um significado, mais a minha amígdala é ativada, mais ela é estimulada, vamos dizer assim. Então, como a gente correlaciona as nossas experiências com emoções, a gente atribui emoções às nossas experiências para dar sentido para a nossa vida, para dar sentido à nossa relação com o mundo, muitas dessas emoções, muitas dessas experiências são carregadas de emoções. E muitas vezes a interpretação que eu dei para aquela experiência, a emoção que eu correlacionei, que eu colei naquela experiência mental lá, muitas vezes essa emoção é uma emoção não errada, mas uma emoção que não está me gerando o benefício, o bem-estar, não está me gerando o comportamento que eu desejava. Ou muitas vezes aquela emoção que eu atribuí àquela determinada situação está me gerando uma visão, um mapa mental sobre a realidade muito bom e está me fazendo atingir aquilo que eu desejo. Então, como a hipnose atua especificamente nesse caso? Como eu dou significado às minhas experiências? Através das emoções, né? Então, lembra que eu falei no vídeo passado que quando a gente é criança, o nosso cérebro, a nossa mente, ela age como uma esponja absorvendo. A minha relação com o mundo é uma relação de absorção. Eu estou explorando, eu estou aprendendo a me relacionar com o mundo. As pessoas estão me ensinando, as minhas experiências estão me ensinando. Isso ao longo da vida toda, mas quando eu sou criança é mais intensa essa atividade. Logo, quando eu vejo situações que me despertam emoções, aquelas situações se armazenam no meu subconsciente, se armazenam na minha mente, nas minhas estruturas profundas da mente e me geram aquilo que eu chamo de paradigmas, os meus programas, os meus mapas mentais sobre a realidade. No vídeo passado eu falei sobre uma criança que via os pais brigando por dinheiro e ela estabelecia ali uma relação emocional com o dinheiro, uma relação emocional de, muitas vezes, nojo, de tristeza, de distância ali do dinheiro, outra em relação à comida, outra em relação aos relacionamentos, e assim a gente forma os nossos paradigmas. Em essência, eu acredito que todo mundo nasceu para viver o melhor da vida, para viver uma vida com muito mais amor, com muito mais alegria, para que as emoções predominantes sejam emoções mais alegres. Mas o mundo que nos cerca, as nossas experiências, as nossas crenças vão nos transformando em pessoas que mais nos preocupamos com nos afastar dos problemas do que em viver as coisas positivas, do que em viver emoções positivas. E muitas vezes as nossas experiências nos afastam de emoções e de sentimentos que são positivos, que são muitas vezes a razão pelas quais nós existimos, como o sentimento de amor, por exemplo, a emoção de alegria, né? E aquelas experiências, consolidando-se as crenças que a pessoa tem, as crenças emocionais que ela tem, vão gerando muitas vezes nela um estado de depressão. A pessoa vai se deprimindo e entra em estado de depressão. Por quê? Porque ela teve uma má experiência em relação à vida, correlacionou aquela experiência com uma emoção negativa, com uma emoção que causa nela um mal-estar, um estado ruim interno, e ela foi fortalecendo aquilo de acordo com as outras experiências. Por quê? A gente precisa entender também que a nossa mente não consegue trabalhar com todas as informações externas. Não consegue, são muitos bits, medindo ali em bits, falando de psicocibernética, que é a visão do cérebro como um grande computador, vamos dizer assim. A nossa correlação com o mundo, existem muitos bits para que a gente processe essas informações. Logo, quando eu me correlaciono com alguma situação do ambiente externo, eu preciso passar pelos meus filtros mentais para que eu absorva daquilo somente o que eu acho necessário, somente o que eu acho importante. E o que determina isso? Os meus níveis neurológicos
esses filtros mentais que eu tenho e principalmente os meus paradigmas que estão dentro dos meus filtros neurológicos. São minhas crenças, meus valores, o ambiente que eu frequentei, o meu ambiente interno, o meu nível de habilidades, como eu me vejo, que é a minha individualidade, a minha identidade, quais são os meus níveis de parentesco, como eu me considero importante no meu meio familiar, enfim, vários desses aspectos, e eu vou falar sobre níveis neurológicos em outro vídeo, fornecem para nossa mente essa visão, esse filtro, essa filtragem sobre a vida. Então, outro exemplo de relacionamento lá. Vejo meus pais se separando, meu pai e minha mãe brigando, meu pai batendo na minha mãe, ou meu pai xingando, ou minha mãe batendo no meu pai, xingando, enfim. A partir daquele momento eu estabeleço uma correlação. Eu relaciono com uma emoção aquela situação, ou o próprio relacionamento. Então, muitas vezes, hoje eu vejo problemas de relacionamento que a gente atende em consultório que vai fazer uma regressão, que é levar a pessoa até aquela cena novamente, e ela me diz, lá naquela cena, ela vê os pais brigando, e naquele momento ela tomou uma decisão de que, não, relacionamento não serve para mim. Eu não quero relacionamento, porque relacionamento gera briga, e briga gera uma emoção negativa, né, uma emoção de tristeza. Então, quando ela vai para a vida adulta, ela não consegue se relacionar e não sabe por quê. Por quê? Porque esses conteúdos estão no subconsciente. Eles regem a nossa vida, eles estabelecem uma conexão com o mundo. Mas eu não sei, ele está recalcado, ele está armazenado no meu subconsciente. Eu só percebo aquilo que está no nível consciente e apenas 5% da minha estrutura mental. Então, essa pessoa vai para o mundo e não consegue, não sabe por quê. Eu não consigo me relacionar amorosamente com ninguém, né? Sempre que parte para uma coisa mais séria, eu não consigo, eu broxo, eu paro, enfim, eu não consigo ir. E daí vamos estudar e descobre esse tipo de crença, esse tipo de armazenagem emocional, né? E através da hipnose, como eu expliquei, a gente vai lá e ressignifica aquilo. Continua a memória, mas desvincula com aquela emoção. Então nós trabalhamos em cima principalmente das emoções, né? Tirando a conexão entre uma situação e uma emoção que está bloqueando a pessoa, né? E estabelecendo muitas vezes uma conexão com uma emoção mais positiva, que expande o mapa daquela pessoa. Então, se aquela pessoa tem aquele trauma ou aquela lembrança emocional de que relacionamento é ruim, o cérebro dela não vai enxergar relacionamento bom em lugar nenhum. Então ela vai conhecer pessoas interessantes, pessoas que poderiam agregar na vida dela, pessoas que poderiam ser um bom par romântico para aquela pessoa, mas ela não vai conseguir se relacionar porque os filtros dela estão fechados para as possibilidades. O mapa mental dela é reduzidíssimo, ela só consegue enxergar aquilo que a crença interna dela libera para que ela enxergue. Entende? Quando se faz essa reprogramação, quando se faz essa ressignificação, a pessoa olha para o mundo, olha para as situações com uma visão de maior possibilidade. Então aumenta o mapa, ela começa a enxergar futuros relacionamentos, futuras situações positivas para ela, porque aquela emoção negativa não está mais operando no cenário subconsciente dela. E por que as emoções fazem isso? Por que acontecem essas emoções negativas? Uma forma de proteção, né? Tudo que ameaça a nossa vida, tudo que ameaça a nossa integridade, a nossa saúde mental, o nosso corpo tenta nos evitar, o nosso cérebro faz com que a gente evite. E se aquela situação é dolorosa, provavelmente seu cérebro não vai deixar se aproximar daquilo. Claro que eu falei de relacionamento, é só um exemplo, poderia ser com dinheiro, poderia ser em relação aos seus pais, poderia ser em relação à relação direta mesmo do pai, da mãe, dos irmãos, poderia ser em relação ao mundo, né? Em relação às conexões, comportamentos que você tem com as outras pessoas, poderia ser em relação à saúde, né? Por que a pessoa não consegue fazer, por exemplo, exercício físico. Uma vez eu atendi uma paciente, que ela se sentia envergonhada de entrar na academia, porque ela achava que todo mundo estava olhando ela e julgando. Então a gente fez uma ressignificação e ela passou a ver as pessoas como elas realmente estavam acontecendo. Ninguém estava muito preocupado com ela, as pessoas que olhavam para ela muitas vezes era de uma forma de incentivo, parabéns por estar aqui, parabéns pela iniciativa, a gente está torcendo por você, e ela mudou completamente aquele cenário. Aquela situação de entrar na academia, que era uma situação dolorida,
ela passou a enxergar como uma situação positiva, como algo estimulante, como um ambiente que agregava, que abraçava, que acolhia, ao invés de ser um ambiente que a repelia. Enfim, em relação à saúde, relacionamentos, vida amorosa, em relação a traumas de insetos, traumas de direção veicular, diversos traumas. Gagueira, por exemplo, dá para ser ressignificado. A gagueira tem uma relação emocional. Então, a pessoa lá na infância, não todas as gagueiras, mas a maior parte delas. Então, a pessoa já trabalha na fonoaudióloga, a gagueira, ela pode incluir aí a hipnose junto nesse tratamento, porque daí a gente vai acessar essas memórias emocionais e vai tentar liberar aqueles nós emocionais que ficam presos no subconsciente dela, e daí ressignificando, a pessoa não precisa mais ter medo de falar, ela não precisa mais falar gaguejando para chamar a atenção de ninguém, por exemplo, e é isso que acontece muitas vezes, é isso que a gente descobre muitas vezes. Enfim, para N possibilidades, tudo que tem relação com as emoções, a hipnose pode sim atuar e pode sim ajudar as pessoas, principalmente como auxiliar a terapia. Se a pessoa já vai no médico, se a pessoa já vai no psicólogo, se já vai no fonoaudiólogo, a hipnose vai ajudar, vai agregar ainda mais esse tratamento e vai ajudar a pessoa a atingir aquilo que ela tanto deseja, se libertar, atingir uma vida mais plena, tá bom? Então era isso que eu queria falar hoje sobre as emoções e como a hipnose pode atuar. Muito obrigado por estar aqui comigo. Lembre-se sempre, assuma o controle e até o próximo. Tchau, tchau. Música